Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da contratação do Los Angeles Lakers, Marcus Smart, ex-jogador do Boston Celtics, ex-jogador do Memphis Grizzlies, ex-jogador do Washington Wizards, que está desfazendo o Big Three de coroas lá do time da capital norte-americana. E o como que isso pode ser impactante ali para a carreira de LeBron, de Luka, de Bronny James, tudo isso e muito mais você vai ouvir a respeito no vídeo de hoje. Porque o Marcus Smart a gente pode colocar ele naquela caixinha de jogadores que já não estão nas mesmas capacidades físicas e atléticas e de performance que ele já esteve um dia. Por mais que a idade dele não esteja tão avançada assim, ele está com aproximadamente 31 anos de idade. Se você está chegando por aqui agora, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, eu faça isso no final do vídeo caso você goste do conteúdo. Se você for um trash talker aí, já vai deixar aquele like brabo. E se você quiser andar dripado, você pode optar por comprar uma das 3 camisetas da Trash Talk Store, loja Trash Talk, minha loja de camisetas oversized com peças limitadas, únicas, desenvolvidas pelo seu tio Guibeira. Tem 3, o nosso mano Jason Williams, Kevin Durant e Dennis Rodman. E o próximo drop vai ser de 3 outros jogadores completamente diferentes, então são limitadas. Garanta a sua já em lojatrashtalk.com.br. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Primeiro eu gostaria de falar sobre o Marcus Smart, depois a gente vai falar sobre o impacto dele no Lakers, porque já foi confirmado pelo Shams Charania que ele foi contratado por um montante de 11 milhões de dólares e 2 temporadas. É um contrato de exceção de nível médio, só que pro Lakers absorver esse contrato, eles teriam que dispensar alguém, e eles dispensaram um cara que eu gostei bastante das performances dele ano passado, foi o Jordan Goodwin. Tinha uma defesa sólida, tinha um arremesso ok, tinha partidas que ele vinha do banco com baixa minutagem e entregava 12, 13 pontos. Então eu gostei das performances do Jordan Goodwin, teve pouco espaço no comando do J.J. Redick, e eu vejo com o Lakers meio que uma tentativa desesperada, mas não tanto desesperada. Trouxeram mais um veterano para esse time e a gente já vai chegar lá. O mano Marcus Inteligente chegou no Boston Celtics sendo draftado como a 6ª escolha geral do draft de 2014. Teve uma temporada até que ok para um calouro, terminou em 5º na corrida de calouro do ano, com 7,8 pontos, 1,5 roubo de bola, 3,1 assistência e 3,3 rebotes, já tendo suas características mais fortes, sendo a defesa de perímetro e também a pouca participação com a bola na mão. Ele era um armador assim que organizava bem até o jogo, só que ele agia muito ofensivamente, naquele arremessinho equilibrado da zona morta, naquele arremessinho de 3 pontos livre. Não é um cara muito produtivo ofensivamente, ele criando o próprio arremesso. E a característica mais forte dele, sempre sendo a defesa, foi crescendo ao longo dos anos de forma exponencial, especialmente na parte de trocar de marcação, porque ele era capaz de defender jogadores mais fortes, mais pesados, até mesmo em determinadas oportunidades, alas pivôs, e fazer um trabalho decente defensivamente. Tanto que mais de uma vez ele esteve presente nos times ideais de defesa e mais de uma vez ele esteve cotado na corrida de defensor do ano com o time do Boston Celtics. E aqui eu estou falando da temporada 2018-2019 e 2019-2020. Mas o auge de sua carreira realmente chegou na temporada 2021-2022, quando ele fez parte do primeiro time ideal de defesa e também ganhou o prêmio de Defensive Player of the Year, com as médias de 12,1 pontos, 1,7 roubo de bola, 0,3 bloqueios, 5,9 assistências e 3,8 rebotes por partida. Mas a partir da temporada 2022-2023, que foi a última como um Celta, ele acabou sendo transferido para o time do Memphis Grizzlies. Pelo motivo do Boston de ter transferido ele, foi para poder montar aquele elenco para a temporada 2023-2024 para conquistar o título, trazendo Porzingis, trazendo Jrue Holiday, elevando o nível da parte ofensiva, mantendo o mesmo nível da parte defensiva no perímetro com o Jrue Holiday ao invés do Marcus Smart. Porque, querendo ou não, os 33% dele para 3 pontos na temporada anterior não foi o suficiente para espaçar a quadra legal, para dar um encaixe muito maneiro na parte ofensiva, com Tatum, Brown e outros jogadores que estavam presentes naquele elenco do Celtics. Inclusive, para quem não se recorda legal, eles perderam para o Miami Heat nas finais de conferência, e o time do Miami foi tentar disputar as finais contra Nikola Jokic e o Denver Nuggets, resultando num campeonato do seu Nikola Jokic. Outra coisa que eu gostaria de mencionar rapidamente é que esse prêmio de defensor do ano dele, pra mim, é um papo que a gente também pode tratar em outro vídeo, que ele não merecia aquele prêmio de defensor do ano. Pra mim, o Giannis Antetokounmpo foi o melhor defensor daquela temporada, inclusive o segundo melhor defensor foi o Ben Adebayo, mas quem acabou ficando com o título foi o Marcus Smart. Isso não tira o mérito dele ser um excelente defensor, mas é tipo você colocar Victor Wembanyama e também, sei lá, o Chet Holmgren com temporadas absurdas na corrida de defensor do ano e, na verdade, entregar o título na mão do Lu Dort. Foi mais ou menos isso que aconteceu na temporada de 2022. Mas bora seguir pro período dele pós-Boston Celtics. O time do Memphis Grizzlies estava desesperado em busca de um jogador para poder substituir aquela função que o Dillon Brooks tinha nessa equipe, que é o seguinte: defender perímetro, legal, de forma intensa, ser um cara para conseguir coexistir com o Ja Morant, que não roube muita bola da mão dele, sendo um segundo armador, e ainda assim ter um certo perigo ofensivo na hora do ataque. E o Dillon Brooks foi quase que chutado do Memphis Grizzlies depois da treta com os playoffs lá que ele teve com o LeBron, 40 points, I
Puck Bears, né, que ele falou todas aquelas asneiras e eles acabaram sendo eliminados pelo time de papai LeBron. Só que aqui que tá o problema, nas duas últimas temporadas, colocando 2023, 2024 e 2024, 2025, ele jogou um total combinado de 54 partidas, sendo essas 20 partidas pelo Memphis na temporada 23-24, 19 partidas pelo Memphis na temporada 24-25 e apenas 15 partidas com o Washington Wizards na temporada 24-25. E dessas 54, ele só esteve como titular em 27. Então já dá pra ver que a participação em quadra do Sr. Marcus Smart por questão de saúde já não está mais como ele já foi um dia, mesmo ele sendo um cara não tão velho assim. Então já é uma certa preocupação ali você ter um jogador como esse no elenco e mais ainda depender dele fisicamente, ele estar apto pra jogar, que ele pode te desfalcar a qualquer momento. Mas ainda assim eu acho que o contrato dele, por ser um contrato muito baixo, de exceção de nível médio, o Lakers conseguiu absorver sem problema algum e vai dar conta aí para as próximas temporadas. Fora a questão do salário, de absorver ele e tudo mais, o que mais me deixa preocupado ao ver esse jogador ingressando no time do Lakers é de fato a participação ofensiva dele. Porque quando ele mais foi produtivo ofensivamente para a equipe que ele jogou, foi realmente na temporada 2023-2024, quando ele jogou pelo Grizzlies. Mas um detalhe, é que ele tentava 12 arremessos por partida. Isso jogando uma média de 30 minutos por partida. E no Washington Wizards, ele estava tentando 7,3 arremessos em 18 minutos. Então a participação ofensiva dele, para ele ter algum tipo de relevância, algum tipo de impacto positivo, ele tem que tentar muito, tem que ser um volume muito grande. E o Lakers não pode absorver um cara para reforçar a parte de armação, sabendo que esse cara, ofensivamente, vai ser pior do que a sua segunda opção de armador que você já tem no elenco. Pro quinteto titular, eles não precisam nem um pouco de um armador. Eles estão precisando de defensor de perímetro após a saída do Dorian Finney-Smith. Para a segunda unidade, eles absorveram um cara com um contrato super baixo, mas ainda mantém no elenco o Gabe Vincent. Tem um contrato muito alto para você usar de um armador reserva que é bem fraco defensivamente. Então quando eles abriram mão do Jordan Goodwin, que é mais jovem, é mais saudável e também recebe muito menos do que o Gabe Vincent, me deixou assim meio sem entender qual que foi a real intenção por trás do Lakers, se era só reforçar a parte de armação ou só reforçar a parte de defensor de perímetro. Só que de certa forma eu consigo entender que o Jake LaRavia consegue ser um cara mais produtivo ofensivamente vindo do banco, enquanto o Marcus Smart consegue ser um cara mais produtivo na parte defensiva vindo do banco. Mas ainda assim o Marcus Smart já não é mais o mesmo defensor que ele já foi um dia. As lesões impactaram muito negativamente sobre o desempenho dele e ofensivamente eu não vejo um fit dele tão legal assim com o time do Lakers quanto algumas pessoas que eu vejo aí acham tipo incrível a contratação dele. Outra coisa que é um pouquinho curiosa é que ele foi ídolo no Boston Celtics, tinha muita gente especulando a volta dele pro time Celta, porque seria algo para se comemorar assim, ter um veterano no Celtics, uma figura para poder influenciar os jogadores ali, principalmente Alfred Simons na posição de armador com a saída do Jrue Holiday, ele podendo jogar nessa temporada sem o Tatum e trazer uma alegria de uma nostalgia pro torcedor, e ele acabou indo defender o maior rival do time do Celtics. Meio doideira, mas vamos pra frente pra ver como é que vai ser a reação em quadra, se ele vai ser ovacionado ou vaiado quando voltar ao TD Garden. Agora, como que isso impacta diretamente na carreira de LeBron James e do senhor Luka Doncic? Ele tem um contrato de 2 anos, que vence ali com opção de renovação para a temporada 26-27 para ele estender mais 2 anos. Um contrato bem baixo, que não vai trazer nenhum problema após essa abertura de cap com o Jordan Goodwin para o time do Lakers. Mas segundo insiders da NBA, foi uma contratação diretamente ligada a vontades de LeBron e Luka. O Luka desejou interesse em ter Marcus Smart na equipe, jogar ao lado do ex-Celta, por achar as competências defensivas e ofensivas dele bem interessantes para jogar ao seu lado, e por causa que o LeBron elogiou muito o Marcus Smart e falou que um dos grandes influenciadores no estilo de jogo de Bron James foi o Marcus Smart. Então parece que o LeBron diretamente apoiou a contratação do Smart para poder colocar ele ao lado do seu filho, tipo um mentor pro Bron James pro futuro. E o mano Luka Doncic foi o cara que recrutou, né? Inclusive saiu esses dias aí um vazamento do Luka saindo de um restaurante, teve uma reunião com o Rob Pelinka e o Rob Pelinka tava cheio de pastas embaixo do braço que tava apresentando alguns projetos futuros para o Luka Doncic. Realmente já estão pensando no pós-LeBron James. E um outro fator sobre o LeBron James e o Marcus Smart é que o LeBron também elogiou num podcast que ele fez ao vivo com seu ex-companheiro de podcast, J.J. Redick, que hoje é treinador do Lakers. Ele elogiou falando sobre o Marcus Smart durante um dos episódios lá do De Frente com o LeBron. Mas a real é que o Lakers está absorvendo um cara de 9,3 pontos, 1,9 rebotes, 2,5 assistências com 1,1 roubos de bola, que arremessou seu career high ali no Washington Wizards com 39% para 3. Só que lembrando que ele jogou apenas 15 partidas. Então, esses 39% então não podem ser levados ao pé da letra como um aproveitamento bacana, já que contando com uma temporada com mais de 30 jogos disputados que ele teve um bom aproveitamento para 3 pontos, ele só teve uma vez na carreira em 2019 que ele teve 36,4%, tentando 4,3 arremessos por partida. Então não é tão animador assim para a torcida do Lakers o encaixe, ao meu ver, do Marcus Smart nessa equipe do Lakers, mas o Lakers tentou se reforçar como dava.
E o meu ultimato sobre essa contratação, sobre esse contrato mais baixo, preencher o elenco com veterano, é que o Lakers já está focado para a temporada 2026-2027 fazer algum regaço aí na agência livre, tentar trazer um nome de peso para abalar as estruturas e fazer um grande duo aí com o nosso mano Luka Doncic e tentar ir recrutando jogadores mesmo que tenham interesse de participar desse grande esquema ofensivo. E já tem muito, mas muito rumor de que o Nikola Jokic é o top tier, é a top procura do Lakers. Tirar ele lá do Denver depois daquelas alegações do GM do Denver falar que antes nunca tinha sido cogitado uma troca do 15, mas agora é. Jokic não ter estendido com o time do Denver, mas eu vejo que essa opção do Jokic foi mais para ganhar um contrato mais máximo de toda a história da NBA e não por causa que ele pretende sair de lá. Só que é difícil falar ainda com tanta antecedência, mano. Uma coisa é certa, o Lakers já está planejando o futuro, o LeBron não faz parte desse futuro, inclusive as últimas declarações do front office do Lakers falando que, tipo assim, queremos terminar com glamour esse final de carreira do LeBron, mas se ele não quiser fazer parte da organização Los Angeles Lakers, tudo bem, porque agora os planos são outros. Não foi exatamente essas palavras, mas foi basicamente isso. Então, finalizando, só para concluir a minha opinião, é que foi um movimento de baixo risco, baixo retorno também, porque contrato baixo, vai operar por uma temporada e pouco com opção de renovar, estender ou não, e a gente vai ter que ficar de olho realmente em qual vai ser a movimentação do LeBron depois de tantas especulações com uma provável saída dele aí, quem sabe pro Dallas Mavericks. Seria algo completamente insano. E também 2027 vai ser um ano, assim, de reviravoltas, de virar o mundo de cabeça para baixo para a franquia do Lakers, com foco no futuro do Luka Doncic. Agora que a gente já falou sobre tudo do Marcus Smart, vamos falar sobre os superchats que vocês mandaram no vídeo de ontem, polêmica, né, top 100. Meu mano Game Kiyoshi falou o seguinte: salve Guibeira, tendo em vista o que você falou, é triste ver como o legado Kobe é afetado toda vez. Os torcedores parecem sempre mudar de opinião conforme o tempo passa, como enxergam o lado dele após sua aposentadoria respeitado, após sua morte devido ao luto sendo superestimado, há anos após a sua morte sendo completamente subestimado. O que acha disso? Ou você pensa que o pensamento mantém o mesmo por causa do Colorado 2003? Cara, o Colorado 2003 divide muitas opiniões sobre ser um episódio de uma pessoa que tentou se aproveitar do Kobe e o Kobe ser um completo culpado do que aconteceu. Eu fiz um vídeo imparcial lá no meu outro canal chamado Putz Kobe, onde eu falo sobre isso um pouco mais a fundo. Só que o legado dele como jogador de basquete realmente foi impactado pelo tempo, assim como o legado do Jordan também está sendo impactado pelo tempo. Essa é a minha concepção. Por exemplo, a taxa de jogadores mesmo da liga que acreditavam que o Jordan era o maior de todos os tempos, de 2015 pra cá, caiu mais de 25%. Antes era 70% das pessoas que falavam, velho, o Jordan é o melhor de todos os tempos, e aqueles outros 30% ia dividido em Kobe, LeBron e Kareem. Hoje em dia é tipo 45% para um, 40% pro LeBron e mais 15% ali perdido entre esses outros jogadores. Então realmente o tempo está afetando o legado do Kobe, assim como está afetando o legado do Jordan, assim como quando o LeBron se aposentar vai começar a afetar o legado dele. Isso é completamente natural, mano, infelizmente. Mas eu continuo achando que o Kobe, ele é um top 10 all time. E pra quem discorda, é porque provavelmente está com a memória um pouco mais fresca do que o Stephen Curry causou na liga. E eu completamente compreendo, tá ligado? Mas muito obrigado pelo 5, meu mano. Grande abraço. Meu mano, Berna Games, ele de novo. Fala, Berna, como é que você tá, mano? Muito bom ouvir tudo isso que você falou, Gibson. Acho que a colocação do Embiid muito alta, mas ele está no top 100 pra mim. Tudo bem, respeito. O Kobe está no top 11 pra mim, está certo na lista, só não concordo com a colocação de Luka, Draymond Green, Klay Thompson, Klay Tim e Tatum. Só não gostei de um dos meus GOATs estar de fora, T-Mac. Abraços. O T-Mac tá ali no top 60, mano. T-Mac e Carmelo no top 60, eu acho que é até um pouco alto, mas eles merecem. Assim como o Pete Maravich, ele é um desses dois caras numa época totalmente diferente. Então, Pete Maravich, o Pistol P, Carmelo Anthony e o T-Mac são três caras ali, ó, que estão um do ladinho do outro. Ah, e George Gervin também. George Gervin, Pete Maravich, T-Mac e Carmelo Anthony, pra mim, são todos jogadores que foram excelentes pontuadores, só que não passaram disso, infelizmente, por N fatores, cada um com a sua particularidade. Tamo junto, Berna. Forte abraço, meu querido. Obrigado pelos dois. Meu mano Cauê Bezerra mandou o 5. Muito obrigado, meu querido. Falou tudo que todo mundo precisava ouvir, menos a parte do Kobe estar na frente do Steph, ó. Aqui, Cauê, eu tô completamente respeito a sua opinião, mas eu acho, por tudo que eu vi de basquete e pelo que eu assisti do Kobe, pelo que eu já estudei do Kobe, eu acho, assim, pra mim, que ele é maior do que o Steph. Assim como eu falei que, tipo assim, do top 4 até o top 100, todo mundo vai ter uma opinião diferente. Você pode entregar pra 100 pessoas, vão ter 100 resultados de listas diferentes, onde posições iriam modificar, tá ligado? Em alguns lugares no top 10, pra mim, eles são praticamente iguais, concordo. Moldaram uma ou mais gerações de fãs de basquete, mas como o Steph é o melhor arremessador de todos os tempos, ele fica na frente do Kobe. Tá vendo? Esse é o seu motivo de o Steph estar na frente do Kobe. Pra mim, não. Pra mim, o Kobe era um jogador bem mais completo, mais líder, mais defensor, com mais condecorações. Acho que essa lista deixou alguns jogadores ainda em atividade pra trás, porque vai que eles ainda fazem alguma coisa, tem muita atrocidade, como você mesmo pontuou. Continue com esse trabalho maravilhoso sobre a NBA que você faz, meu querido Gibson, que parece
um nome que você mesmo inventou. Ah, mano, aí pecou. Aí pecou no desfecho do nosso comentário, mas agradeço demais pelo carinho. E, mano, essa é uma das perguntas que eu mais recebo na minha vida. Gibson é seu nome mesmo? Fazer o quê, né, mano? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, entre para os membros, deixa o super like, compra a camiseta da Loja Trash Talk, que é www.lojatrashtalk.com.br. Olha que coisa linda, olha a qualidade disso aqui, meu parceiro. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar por nenhum preço mais baixo do que isso eu te garanto. E deixa aqui sua opinião também sobre o Marcus Smart nos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!